A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 43, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, você me pertence. Agora, no presente, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não tenha medo, porque eu te absolvi, te remi, te inocentei. Chamo você pelo seu nome. Você me pertence. Coloca a tua mão no teu coração. Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Se suas lágrimas molham o chão, vamos cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia. Volte a ficar. Aleluia, aleluia. Volte a ficar. Levante a sua mãozinha e direcione ela para a sua irmã. Vamos glorificar a Deus e profetizar para a nossa irmã. Diga: aleluia, aleluia. Volte a ficar. Olhando para ela e dizendo: volte a ficar. Mais uma vez, diga para ela: volte a ficar. Espera aí que ela ainda não entendeu. Olhe para ela e diga assim: agora, presente. Diga agora, hoje, Deus está te lembrando que Ele te criou. Está te lembrando que é Ele quem te forma. Diga: por isso, você precisa voltar a sonhar. Olha para ela, não perde ela não. Diga: você precisa. Diga: não é um conselho. Diga: é uma ordem do teu Criador. Diz: volta a sonhar. Diz: volta a sonhar. Diz: volta a sonhar. Vamos glorificar, vamos. Aleluia, aleluia. Volte a ficar como quem sonha outra vez. A mulher que está do seu lado é uma potência. A mulher que está do seu lado, nem ela mesma tem noção do potencial que ela é. E para que a gente se lembre disso, eu quero usar como exemplo a palavra de Deus que vem por meio do profeta Isaías e chega até os ouvidos da nação de Israel, que naquele momento era Israel, apesar de ainda não entender, apesar de ainda não se identificar com quem era de fato, a palavra de Deus chega para Isaías naquele dia e diz assim: agora, colocando um divisor de águas entre o ontem e o hoje.
O profeta não diz amanhã, mas ele chega para a nação de Israel e diz: agora. Assim diz o Senhor que te criou. E quando o profeta diz, mas agora, ele me faz entender que a partir daquele momento, um novo ciclo começa. Ele me faz entender que a partir daquele momento, uma nova história começa a ser escrita. Ele me faz entender que a nação não ia perder a memória, não ia se esquecer de quem tinha sido até aquele dia. Mas Israel precisava assumir uma identidade que agora era liberada para eles como nação. E para que eles entendessem isso, o Senhor os faz lembrar de que eles não são filhos do acaso. Eles não são o resultado de um erro. Eles não são um projeto que foi começado e abandonado. Eles não são uma maquete. Mas eles são criação de Deus, ideia de Deus, projeto de Deus. Então Deus diz: a ideia da existência de vocês é minha. Quem pensou na existência de vocês fui eu. Eu sou o criador de vocês. O criador no sentido de criar do nada. Mas acontece que Deus, ele nunca fala conosco pela metade. Quando Deus fala conosco, ele se faz entender. Quando Deus fala conosco, ele fala em uma linguagem que nós possamos compreender. Apesar de que às vezes a gente não entende. Pergunte por quê. Deus fala conosco sempre de uma forma que nós possamos entender. Apesar de que a maioria das vezes nós não entendemos. Me pergunte por quê. Porque muitas vezes o que Deus está falando não é o que queremos ouvir. Deus diz: eu tive a ideia sobre você. E antes de te remir e te glorificar, eu preciso te dizer que o projeto nasceu de mim. E que ele agora precisa entrar em um processo. Pergunte para mim, que processo? O processo de formação. Assim como Deus teve a ideia sobre Israel, o Espírito Santo me impulsiona a dizer para você que você é a ideia de Deus. Assim como o profeta Isaías fala com Israel, dizendo: Israel, você é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. O Espírito Santo manda eu dizer para você: ei filha, ei filho, você que está aqui, você não é a ideia do seu pai, da sua mãezinha. Não. Você não é o resultado da paixão avassaladora dos seus pais. Você não é o resultado de uma noite de embriaguez de um homem. Você não é o resultado de um deslize de uma moça que estava entristecida, que estava desprotegida e se entregou para um cafajeste. Não, você não é o resultado de um erro. Você é um projeto concluído pelo Deus da criação. Quando ele diz para você: eu te criei, ele me faz te lembrar que quando ele começa a falar através de Isaías, ele está dizendo: eu criei Jacó. Diga comigo, Jacó. Aí Deus diz: mas eu formei
Israel, diga comigo, Israel. Duas identidades: Jacó e Israel. Porque a nação estava sendo representada pela mesma pessoa. Jacó. Jacó saiu do ventre de sua mãe. Essa foi a porta, o portal que Deus usou para enviar Jacó da eternidade para essa esfera terrena. E Deus diz: eu criei Jacó. Mas como Deus, ele projeta, conclui o projeto e depois começa a formar. E é por isso que todo projeto de Deus, diz Jó, não pode ser frustrado. Pergunte por quê? Porque Deus só começa a formar o projeto depois que Ele conclui a criação do projeto. Não entendeu? Vou trocar em miúdos. Você é um projeto de Deus e não tem perigo de você dar errado nessa vida. Eu estou te entregando já uma chave. Você é um projeto de Deus. E porque você é um projeto de Deus, não tem perigo de você dar errado nessa vida. Eu te criei, ó Jacó, e eu te formei, ó Israel. É uma personalidade, Jacó. Usurpador, enganador, tímido, medroso, covarde. Um homem que não pensou duas vezes antes de ouvir um conselho equivocado da sua mãe, que era louca por ele. Um homem que não pensou duas vezes antes de aceitar a primogenitura do seu irmão, que estava com a visão embaçada, sem entendimento, porque estava com fome. E quando a gente está com fome, a gente não pensa direito. E Deus está dizendo: foi eu quem criei. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Deus está dizendo: foi eu quem criei. E se está torto hoje, tem calma, não preocupa. Foi eu quem criei. Se está confuso hoje, tem calma, não preocupa. Deus está dizendo: foi eu quem criei. Ele é o pai de toda a criação. Então Ele está dizendo: se está difícil hoje, se está equivocado hoje, se não está perfeito hoje aos teus olhos, tem calma, porque eu estou formando uma identidade santificada, glorificada, remida, aperfeiçoada, que já foi criada antes da fundação do mundo. Fomos criados. E assim como o retrato que é pintado de Israel, também falhamos. Mas não deixamos de ser criação de Deus quando falhamos. E eu não vim aqui passar paninho molhado na fogueira que é a tua vida. Eu não vim aqui alisar lombo de ninguém, porque os meus não são alisados por ninguém. Porque Deus não trabalha com injeções de autoestima. Deus trabalha com verdade. E uma verdade é que em todo o tempo da nossa vida, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, ainda estamos dentro do projeto perfeito de Deus. Colossenses diz que Ele sustenta todas as coisas em perfeita harmonia. Tua vida está uma desordem, tua vida está um caos, teu casamento está confuso, teus negócios estão enlouquecidos, você está a ponto de explodir. E Deus diz assim: calma, está tudo em perfeita ordem. Diga por quê? Porque faz parte da história que está sendo construída.
Nos aceitarmos quando estamos uma bagunça não é fácil. Mais fácil é nos rejeitarmos, camuflar o sentimento de rejeição, e todo mundo que vem, a gente pensa que está rejeitando a gente pensa que está julgando a gente. Por quê? Porque a gente vê as pessoas como espelho. O que é que você vê no espelho quando você está diante dele? A você mesmo. Mas eu venho aqui dizer uma coisa para você, minha filha. Você está sendo formada. Você foi criada na eternidade. E na eternidade, Efésios diz, capítulo 1, que Ele, por sua boa vontade, nos escolheu antecipadamente. Ele é adiantado nesse sentido. Nesse sentido, Ele chega primeiro. Ele diz: foi eu que escolhi a vós, não foi você que me escolheu. Eu estava na sua frente no quesito de amar primeiro, de escolher primeiro. Estamos sendo formadas. Estamos sendo construídas de novo. Nós aceitamos a Jesus, recebemos Ele como nosso Salvador, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas ainda assim, ainda não temos a plenitude do que é Deus, e nem a plenitude do que somos nós. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos transformadas de glória em glória, de glória em glória, de porção em porção, de luta em luta, de circunstância em circunstância, de percas e percas. Estamos sendo formadas. E para participar desse evento, nós precisamos entender o hoje. Senão a gente é formada, senão é construído sem a gente saber o que é que está acontecendo. Já fazem quase 14 anos que eu pergunto ao Senhor: Senhor, primeira coisa, essa pergunta eu quero que você anote. São 4 perguntas que eu quero que você saia com elas daqui. 4 perguntinhas. Essa primeira, eu já fui respondida com esse versículo que eu li para vocês. A primeira pergunta é: quem sou eu? A segunda pergunta é: de onde eu venho? De onde é que eu venho? Eu nunca acreditei que eu vim só da barriga da minha mãe. Porque é finito essa questão. Ela veio da barriga da mãe dela que veio. E de onde é que veio? Então de onde é que eu venho? O que eu posso fazer? A terceira pergunta. O que eu posso fazer na vida, Raquel? A última pergunta é: e depois daqui? Para onde é que eu vou? Nessas minhas indagações, eu acordei certo dia com a voz do Senhor no meu ouvido dizendo: mas agora, assim diz o Senhor que te criou Jacó. E eu não vou contar meu testemunho, mas só para vocês saberem rápido assim. Me prostituí desde os meus 14 anos. Problemática demais. Com 17 anos eu já estava perdida na bagaceira. Os projetos os mais maléficos possíveis. E Deus naquela madrugada dizia para mim:
eu te criei, Jacó. Eu já disse para vocês as características de Jacó. Nós estamos em um final de semana onde nós somos convidadas a pensar sobre identidade. E o que é identidade? Se não um conjunto de características que nos faz sermos identificadas, conhecidas e que nos faz também únicas. E Deus dizia para mim, eu te criei, Jacó. Como eu sou curiosa, eu fui rápido me lembrar de quem é Jacó. Jacó, um usurpador. Jacó, um maluco, apaixonado, que entregou 7 anos da vida dele por uma paixão, por um desejo, por um amor. E achando pouco, entregou mais 7 até conseguir o que queria. Mas a graça de Deus sempre esteve com ele. Por quê? Porque aquilo que ele podia fazer foi entregue a ele, foi colocado dentro dele por Deus. Então, de onde é que eu venho? Origem, eu venho de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, filha, você foi escolhida antecipadamente por Ele. Colossenses diz que nós fomos criadas, nele nós somos perfeitas. Lembrando de Jacó, olhando para a vida dele, eu percebi que a graça de Deus esteve com aquele homem em todo o tempo, mesmo enquanto ele estava vivendo o falso eu, porque Jacó não era o que Deus de fato tinha planejado para o seu fim. A origem é de onde eu venho. Propósito é o que Deus me formou para ser, para viver. Potencial é o que Deus colocou dentro de mim para viver o propósito dele, para cumprir a vontade dele. E destino é para onde ele vai me levar. Guarda isso e leva isso para sempre, não esquece nunca mais. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de abandono, nos momentos de tristeza, você precisa se lembrar que você tem uma origem, você veio de Deus. Você precisa se lembrar que Ele te deu um propósito, ou seja, você faz parte do equilíbrio da criação. A missão que Ele te deu, o propósito que Ele te deu é relevante para o universo. No momento de dificuldade, você precisa se lembrar. Na hora que as vozes do mundo vêm dizer das nossas fraquezas, das nossas limitações, você precisa se lembrar que Ele colocou dentro de você potencial. Vou te dar uma frase para tu colocar na tua Bíblia. Eu fui criada com potencial para suportar e superar todas as dificuldades nesta esfera terrena. Vou repetir porque tem gente que quer pegar. Eu fui criada, bote desse jeito, eu fui criada com potencial para suportar e superar todas as lutas, todas as batalhas, todas as provações. A Bíblia diz que Deus, lá no livro de Gênesis, criou tudo pelo poder da sua palavra. Haja, e estava vendo. Mas na hora da criação do homem, na hora da criação da humanidade, presta atenção, crente. A palavra de Deus diz que o Senhor convoca uma reunião solene, chama a concordância Filho e Espírito. Sabe por quê? Quando a gente vai fazer algo importante na nossa vida, se somos casadas, comunicamos com nossos esposos. Se temos bons amigos, comunicamos com os nossos amigos. Se
Se estamos na casa dos nossos pais, comunicamos aos nossos pais. Quando a gente vai fazer alguma coisa importante na vida, a gente chama a concordância das pessoas que são importantes e relevantes para nós. Deus fez isso quando foi criar a tua vida e a minha vida. Ele chama o Filho, Ele chama o Espírito e disse: façamos, vamos fazer junto porque é importante. Vamos fazer junto porque é sério. Vamos fazer juntos porque tudo que eu já criei vai passar. Tudo que eu já criei nessa esfera, nesse mundo, nesse globo chamado Terra, tem data de validade. Agora o que eu quero fazer agora, o que eu estou pretendendo criar é eterno, assim como você, filho, assim como você, Espírito. Deus estava dizendo: o que eu vou criar agora é eterno, por isso que eu chamo vocês, façamos. Ele estava falando de você, minha irmã. Ele estava falando de você, meu irmão. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Façamos o homem segundo a nossa semelhança. Vamos fazer alguém parecido conosco. Vamos fazer alguém compatível conosco. Vamos fazer alguém que vai desfrutar do que a gente desfruta. Crente, nós precisamos transcender esse globo. Nós precisamos transcender esses períodos. Nós precisamos entender que somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Deus diz: façamos o homem. E a Bíblia diz que estavam criados. Gênesis capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Quando você vai para o capítulo 2, você vai entender que era só um projeto na mente de Deus. Mas o escritor diz que criou. Sabe por quê? Porque para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus é um eterno presente. Nós estamos presos na esfera do tempo. Estamos presos na esfera do tempo. Porque não nos identificamos ainda com a eternidade. Porque não nos apossamos ainda de todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo diz que são nossas. Então nós nos permitimos estar limitadas à esfera do tempo. Mas a escritura diz: macho e fêmeas os criou. Quando você vai para o capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber que agora Deus vai formar o homem. E tudo que Deus criou, Ele fez pela sua palavra. Mas o que Ele criou que é eterno, Ele fez questão de tocar. Ele fez questão de chegar perto, soprar bem pertinho nas narinas do homem o seu espírito. Eu estou te abrindo uma porta hoje para você transcender. Debaixo do temor do Senhor, eu vim aqui abrir uma porta para você transcender. Para você sair do mediano, para você sair do conformismo com uma casa, um carro, uma roupinha de Natal, um jantarzinho na época da Páscoa. Vim aqui te dizer que já chegou a hora de transcendermos. Já chegou a hora de andarmos com visões espirituais. Já chegou a hora de nossa visão passar da provação, passar da luta, passar da prova, passar da dor. Não estamos mais nessa fase. Ei, não há mais véu nos separando da natureza divina, que o apóstolo Pedro diz que tudo que nós necessitamos para tomarmos posse das coisas celestiais, Ele já nos deu Ele já nos deu com a sua natureza divina soprada em nós. Aleluia. Cadê a base bíblica disso, Neide? Vou te falar. A Bíblia diz que você tem a mente de quem? De Cristo.
Eu tenho que te lembrar, às vezes a gente precisa olhar para o passado para entender o presente. Amém ou não amém? Quando a gente está sadio, vale a pena ir no passado, olhar ele para poder compreender o presente. Amém ou não amém? Só quando estamos sadios, tá? Quando a gente não está bem, não é bom revirar o passado. Amém ou não amém? Amém. Dei mais uma chave. Quem está ligado vai pegando. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que quando o Senhor forma Eva e entrega ela para Adão, Adão diz assim: finalmente, carne da minha carne, osso dos meus ossos, esta é varoa, porque do varão foi tirada. E o discurso segue de Adão, dizendo: o que Deus uniu, não separe o homem. Se você quiser abrir sua Bíblia e conferir, depois procurar lá, essa palavra não saiu da boca de Deus. Essa palavra saiu da boca de Adão. Ok? Quem está falando é Adão. Quando nós chegamos lá em Mateus, e Jesus é inquirido acerca do casamento, o que que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, vocês precisam lembrar do que foi dito lá no passado. O que foi dito? O que Deus uniu, o homem não separa. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês entendam que, tendo a mente de Cristo, nós podemos mudar o nosso futuro hoje. Pergunta como? Adão disse assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Deus gostou da ideia, Deus não interviu, Deus concordou. Pergunte por quê? Porque Adão ainda não tinha pecado, então o que Adão pensava estava em concordância com o que Deus pensava. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer de novo a unidade entre o homem e Deus. E você que já está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, Jacó passou, você agora é Israel. Israel é filho de Deus. Aquilo que o filho fala, estando em concordância com o pai, o filho estando bem, o filho entendendo, conhecendo o pai diz: concordo com meu filho. Não entendeu. Você tem a mente de Cristo, mãe, e com a mente de Cristo pode acontecer do seu filho estar na droga, mas com a mente de Cristo você pode chegar e dizer: não está, não está. É um santo homem de Deus, é um homem que vai ser importante nessa sociedade. Vai não, por quê? Porque para quem é espírito, para Deus que é espírito, não existe passado e nem presente. Então quando Deus diz assim: eu vou te dar vitória, o que o crente tem que fazer é comemorar. Porque quando ele diz eu vou fazer, ele já fez. Ele está no presente o tempo todo. Tendo a mente de Cristo, você pode ver além da circunstância atual. Tendo a mente de Cristo, você fica forte para suportar a adversidade, porque você não vê só a adversidade, você não vê só o momento, você consegue transcender como Cristo. Tendo a mente de Cristo, você pode dizer como Ele. Lá na cruz Ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado. Eu e você, nem no sonho da nossa mãe, nem no sonho do nosso pai ainda não tínhamos aparecido. Mas Jesus estava dizendo para o pai: pai, está consumado. Porque ele via a igreja na glória, ele já via as bodas. Quando eu estive internada no hospital, eu estava falando com a Fátima. Quando eu cheguei no hospital lá no JF, eu tinha certeza que Deus tinha um propósito para eu estar toda queimada naquele hospital. E porque eu tinha certeza, Raquel, que eu não estava ali porque errei, porque falhei. Eu não estava ali porque Deus não me ama. Eu não estava ali porque eu ia morrer. Eu estava ali para cumprir um propósito. Era uma missão especial.
Então eu consegui suportar as dores. Eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. O que você passa hoje de luta, de adversidade, de perca. O que você passa hoje, as pausas na tua vida, as paradas da tua vida, as dores, as lágrimas da tua vida são com um propósito. E não é para a tua morte, não é para a tua destruição. E não tenha vergonha por ser provada. Porque na formação de Israel, para que a identidade de Israel fosse estabelecida nele, ele precisou ser ferido na sua coxa. Nenhuma identidade formada com base em coisas externas. Nenhuma identidade formada por meio de imagens, de coisas externas, suporta pressão. Mas toda identidade formada em Cristo Jesus, quando temos compreensão do nosso homem interior, de quem nós somos de verdade, nós conseguimos sofrer as pressões e aprender e crescer com elas. Deus estava formando Israel. E na formação de Israel, aconteceu uma luta com Deus. Porque Jacó queria ser abençoado. Mas ele queria ser abençoado como Jacó. Ele diz: eu não te solto. Ele tinha perseverança. Ele diz: eu não te solto. Só te solto quando você me abençoar. Vocês lembram disso? E Deus disse para ele o quê? O anjo do Senhor é Jesus. Diz para ele o quê? Ele disse: muito bem. Você lutou com Deus. E porque você lutou com Deus e não abandonou a batalha, você lutou com Deus e não desistiu da luta. Alguém está se identificando? O anjo do Senhor diz para ele: porque você lutou com Deus com honra, você não é mais Jacó. Sabe o que Deus manda dizer para você? Depois dessa luta, você não vai ser mais a mesma pessoa. Deus manda dizer, sabe o que? Depois dessa ferida, depois desse machucado, depois dessa dor, você não será mais a mesma. Então não tenha medo da dor. Não tenha medo da pressão. Deus diz: agora eu estou formando Israel. E em Israel, só em Israel, o sonho de um irmão de restabelecer a paz com o seu irmão é realizado. Sabe o que Deus manda dizer para você? Que enquanto você não assumir a identidade do céu, enquanto você não se assumir como filha de Deus, você não pode desfrutar a paz com seus parentes. Deus. Em Israel, somente em Israel, tudo que ele conquistou como Jacó, Deus fez com que ficasse com ele. Ele chega para o seu irmão e disse: eu trouxe tudo isso para ti, meu irmão. Metade da sua fortuna. Não era pouca coisa o que ele tinha, não. O irmão dele diz: não, meu filho, não precisa. Eu tenho paz contigo. Porque somente em Israel nós conseguimos desfrutar da herança de Deus. Somente em Israel. Somente na identidade de Deus. Na identidade formada por Deus aqui, nesse mundo. Deus não vai mudar a mim e a você depois que a gente estiver lá. Nós precisamos assumir a identidade do céu aqui. Eu não vou ser transformada lá. É aqui que eu tomo posse. Romanos 12 diz: não, eu vou usar a minha linguagem. Eu vou usar o que eu falo para mim na intimidade. Não fica encantada de boca aberta, abestalhada com esse mundo.
Não fica abobalhada com essa cultura. Não fica apaixonada por esse sistema. Papo de menina. Sabe quando Deus disse pra mim? Quando eu tô babando pelos botox que as mulheres estão botando. Papo de menina. Quando eu tô pirando. Sou mulher, né? Eu gosto assim. Eu tô pirando num saltão. Sabe quando Deus disse isso pra mim? Quando eu olho pra minha casa, eu penso, poxa, faz tanto tempo que essa casa não é pintada, eu não tô aguentando mais. Fulano já pintou a dele, Beltrano já pintou a dele, Fulano já... Jesus, e só eu. E o Senhor diz, para de ficar babando no que é passageiro. Para de ficar olhando e desejando o que é passageiro. Olha para a verdadeira riqueza. Você vai andar em ruas de ouro e cristal. Eu tenho umas coisas que eu guardo e eu estou aprendendo a desapegar. Gente, tem uma recompensa de Deus tão grande no desapegar. É incrível. A gente está morrendo de dó. Aí o Senhor pega e libera 2 vezes mais. Desse jeito. Pegou a chave? Pegou? Escuta. Ele diz assim: não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos, ou sede transformados pela renovação da mente. Ele está dizendo que existe uma maquete, um molde, um desenho, existe uma identidade que já foi feita. Existem características que já foram explicadas por Deus para mim e para você. Então não vai ser difícil, viver essa identidade de Deus. Por quê? Porque ela está aqui, entregue por Deus. Porque eu posso perguntar para o Espírito de Deus que participou da minha criação: quem é que Deus espera que eu seja? Eu não preciso tatear procurando a identidade que Deus criou para que eu seja. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. A Escritura diz que Ele clama, gente. Ele não fala, Ele clama e conclama dentro de mim, dizendo: Paizinho. Mas porque a gente não entende que nós já somos Israel, a gente fica como Jacó, temeroso, medroso, entregando o nosso suor para tentar conquistar aquilo que, enquanto estivermos como Jacó, não conquistaremos. Origem, de onde eu venho, isso vale para a eternidade. Propósito é a importância da minha vida, é a missão que Deus me deu. Potencial é a condição, é o poder que Ele colocou dentro de mim para que eu cumpra o que Ele espera que eu faça. E você sabe, 1 Tessalonicenses diz: não fique ignorante acerca dos que dormem, porque os que dormiram em Cristo Jesus já voltaram para o lugar de onde vieram. E quem ainda não dormiu em Cristo Jesus vai sim se encontrar com Ele nas nuvens, vai voltar para o lugar de onde veio do mesmo jeito. Então por que eu preciso ser provada aqui nessa terra? Para que eu descubra quem eu sou em Cristo Jesus. Minha filha, se tu não passar dificuldade no teu casamento, tu não vai parar, tu não vai se preocupar para saber qual é a identidade da esposa virtuosa. Se tu não sofrer abandono,
tu nunca vai experimentar o que é ser amiga de Jesus. Se tu nunca passar por um momento de solidão, tu não vai experimentar a plenitude de andar com o Espírito de Deus. Então entenda que a dificuldade, a batalha, a provação não é para te matar, mas é para te fazer ficar grandona, para te fazer evoluir. Se tu nunca ficar sem dinheiro, tu nunca vai descobrir que de fato Ele é o dono do ouro e da prata. Se tu nunca ficar enferma, tu nunca vai descobrir que Ele pode fazer cirurgias sem a mão da ciência, apesar de ter criado a ciência. E tudo isso faz parte da identidade nova que Deus preparou para mim e para você. Efésios diz, capítulo 2, que eu e você fomos criadas para andarmos nas boas obras que Ele preparou. Papo de menina. Às vezes a gente entra nos relacionamentos, barca furada, né? A gente entra numa dívida que a gente olha depois de pra que eu pego, pra quê? Nem precisava. Sabe por quê? Porque nessas horas, mesmo já estando vivendo a identidade nova, a identidade de filha, a gente é roubada dessa consciência e veste uma roupa do velho eu e quer andar por conta própria. E nos esquecemos que Ele já criou, preparou boas obras. Ele não está falando de trabalho, Ele está falando de vida, de decisão de vida. Ele está falando do todo da vida. Ele está dizendo que se eu assumir essa identidade nova, eu vou poder desfrutar das obras que Ele criou. Qual é o documento que prevalece em todo o país? Qual é o documento que prevalece? Precisa do CPF para tudo, né? Mas vai viajar? Não, o passaporte por quê? Porque é uma identidade. Porque está lá tudo da identidade. O documento que prevalece é a identidade. Se você não tem identidade, você não. Na cultura você não é ninguém. Então, para desfrutar das bênçãos espirituais, você precisa também assumir a identidade espiritual. Porque Ele diz que nossas bênçãos estão aqui nas regiões. Gente, não está mais no trono. Não está mais na mão de Deus. Não está num baúzinho pertinho de Deus. A Bíblia diz que toda sorte de bênção espiritual que foi liberada para mim e para você estão aqui nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para ter acesso a essas bênçãos, eu preciso assumir essa identidade. Sabe, o meu filho, pediram o CPF dele numa determinada loja e ele deu o número do CPF. E para minha alegria, a moça disse: tem um cartão liberado para ti. Eu disse: vai, filho, pega, filho. Ele: não, mãe, não sei o que, tal. Eu digo: não, filho, pega, por favor, pega o cartão da mamãe, tanta coisa legal pra gente levar para casa. Bora, pega. E aí a gente foi lá. Aí ele disse: olha, a moça disse que tem um cartão liberado aqui para mim, a moça do caixa. Aí a moça qual é o seu nome? Aí ele deu o nome dele. Aí ela: ah, verdade, tem mesmo. Qual é o seu endereço? Tal. Agora me dá a tua identidade. Aí ele: deixei a identidade em casa. Pegou? Alguém já pegou? Deixei a identidade em casa. Aí ela disse: eu sinto muito. Não vai poder levar o cartão agora. Depois o senhor pega a sua identidade e volta aqui. Tá liberado, viu? O cartão tá liberado. Alguém tá entendendo aí? Alguém tá entendendo?
Ela disse, eu sinto muito. Gente, a carinha dela era de quem sentia muito mesmo. Ela queria muito que a gente pegasse aquele cartão e comprasse lá na loja. Porque não tem utilidade as coisas da loja se a gente não pegar, não comprar, não levar para casa. Assim como a bênção que Deus determinou para você está lá sem utilidade porque você ainda não assumiu a identidade de filha de Deus. Eu sinto muito. O senhor pode ir em casa pegar, ou então o senhor volta depois com a sua identidade. Está liberado aqui. E Deus está dizendo para você, está liberada a bênção, está liberada a vitória. Agora você precisa assumir a identidade e pegar o que é seu.